Olá, amigos do portal piauihoje.com. Nós estamos iniciando mais um bate-papo com notícias. O nosso programa de todo final da tarde aqui pelo nosso canal no YouTube. Eu, Luiz Brandão e meu amigo, jornalista e professor Roberto John comandamos esse programa. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, numa sexta-feira com muita notícia internacional, nacional, local, né? Muita chuva em E Teresina, né? chuva E mais também. previsão de chuva também em todo o estado, né? Pedir aos nossos internautas que curtam o nosso vídeo, né? Se inscrevam aí no nosso canal, e ative o sininho para não perder nenhum dos episódios, nenhum dos programas, tá certo? Nós vamos começar nosso programa de hoje, Alberto, tratando de uma coisa que tem sido recorrente no Brasil. E parece que o pessoal ligado ao presidente Jair Bolsonaro e ele próprio tem fissura, né? Tem assim, tara, tesão por mentir, né? Ontem a notícia publicada no jornal, no Estadão, traz um desmentido em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Estadão, né? O Estadão diz que Bolsonaro engana o brasileiro ao dizer que criou o Pix e que bancos perderam 30 bilhões com pagamento instantâneo. Quer dizer, ele quer dizer que os bancos perderam 30 bilhões e que foi ele que criou o Pix. Na verdade, tem um desmentido aqui. O desmentido diz exatamente que o Pix foi criado por uma equipe técnica do Banco Central em 2018, durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. E em um período de 5 anos, de 2019 a 2023, a Uhum. receita com tarifas de serviço de conta corrente, como pacote de serviço, TEDs e outras cobranças do tipo, dos cinco principais bancos do país, caiu 5 bilhões de reais. Caiu a cobrança dessas taxas. Não foi, primeiro, não foi ele que criou o PIX. Segundo, não foram 30 bilhões que os bancos perderam, foram 5 com o uso instantâneo do PIX. Roberto, o que, é que você tem a dizer? Eu acho que na verdade, não só o Bolsonaro, como grupo, tem uma compulsão para a mentira. Então é uma coisa Uma muito compulsão, né? grave, né? Isso está na alma, parece, desse grupo, né? De soltar fake news e mentira. E uma coisa tão simples de ser comprovada imediatamente com os dados. Imagina da questão do Banco Central com moeda, com tudo isso é muito precisa, né, a avaliação que se tem com relação a esses dados econômicos. Na verdade, foram 5 bilhões e o pessoal teve, e não foi um prejuízo, foi diante de uma transação nova que aparece, que não tinha Todo mundo migrou taxação, para lá. todo mundo migra e tal, e não foi 30 milhões, então, tem 25 bilhões aí a mais de mentira, né? É, Então você tem uma situação muito grave de um presidente ou de um ex-presidente colocar uma situação como essa e leva toda a sua galera a acreditar e reproduzir reproduzir essa a mentira. mentira. Além de não ter sido ele, que você já colocou aí, foi o próprio Banco Central, uma equipe no governo Temer, e que teve muito positivo para o Brasil, inclusive. Hoje todo mundo usa Pix, facilitou muito esse processo das transações, de rapidez, de segurança também, mas ele não pode colocar isso como uma política sua, como um feito do governo seu. Isso foi reproduzido, aliás, já vinha sendo reproduzido há muito tempo pelo seu grupo de apoio, dizendo que ele teria criado o Pix, né? E está aí o desmentido, o Estadão, que é um jornal, vamos dizer, mais conservador, e que está dizendo que não, que ele está mentindo, né? Aliás, eu tenho me prendido muito nessa questão das mentiras, porque me parece que a fábrica de fake news ela não para. E ela tem prejudicado o país. Em relação ao próprio Pix, recentemente, uma onda de fake news terminou por prejudicar operações que seriam feitas através do Pix, né? Então todo mundo se lembra aí da fake news espalhada no Brasil inteiro por um deputado bolsonarista de Minas Gerais chamado Nicolas Ferreira. Essa gente precisa parar de mentir. Isso não vai, a mentira não vai levar a lugar nenhum, vai prejudicar as pessoas. Mentira sempre prejudica. O pior de tudo, Roberto, é que parece que o mentiroso, aquele mentiroso legítimo, né? Quanto O mais quanto mais ele se satisfaz e acredita na mentira que ele ele conta, conta. né? Esse é que é o verdadeiro mentiroso.
É muito triste um deputado federal, né, constituir-se a sua vida política, a sua propaganda constantemente em mentira, né? Só que essa questão, esse modelo, ele não vai ter mais eficácia do ponto de vista eleitoral, Ele vai se porque vai esgotar. se esgotar, porque está sendo desmoralizado a cada dia. E numa campanha eleitoral, uma situação dessa é mortal, porque se você coloca os dados assim numa propaganda, destrói qualquer um. E É eles têm tanto que que nesse começar a episódio aprender. do Pix, Ele já se ele mesmo tem que vir a público e para dizer dizer que não, que dizer o que não poderia, né? é. Poderia, quando ele tinha dito que sim. Vem dizer Mas o é que tinha isso. dito. Então eles voltam atrás da mentira porque a mentira Aliás, pegou pesado para eles. é Prejudicou, na sempre, verdade, a mentira prejudicou não só os brasileiros comuns, o Brasil prejudicou muito mais o pessoal do grupo deles, né? Que são os exatamente, sonegadores. é isso. Terminou prejudicando os próprios amigos. Por isso ele teve que vir a público se explicar. Você está assistindo o Bate-Papo com Notícias, um programa diário de todas as tardes no canal do YouTube, no canal do portal Piauí Hoje no YouTube. Roberto, nós vamos tratar de um assunto agora que interessa mais do que as mentiras do bolsonarismo. É uma notícia importante, uma notícia muito alvissareira para o Brasil. Diz que o Brasil já é a sétima maior economia do mundo em paridade do poder de compra. O que significa isso, Roberto? Olha, essa tendência já vem desde o do início do governo do Brasil, e superando algumas situações e alcançando níveis de. Nós estávamos em 11º, 12º, Segundo lugar na economia do depois mundo. fomos caindo e agora estamos chegando neste índice aqui em 7. Alguns nos colocam, inclusive, numa outra posição ainda melhor. Mas esse é um dado oficial, é do Fundo Monetário Internacional, e mostra o Brasil nessa 7ª posição, uma posição importantíssima, na frente de países também tradicionais, com poder de compra e também de riqueza muito maior do que o Brasil, como a própria França, o Reino Unido e a Indonésia. Além de outros que estão atrás, né? Muito aqui da América Latina. Na América Latina não tem ninguém, inclusive, nessa área, né? Com esses índices. Então, significa que o país está no rumo certo, do ponto de vista da economia, apesar da gente reconhecer que os preços dos produtos da cesta básica estejam caros, tem que se fazer uma pesquisa. Aliás, a reunião que Saber está o que está tendo, acontecendo. reunião que está tendo hoje, vai ter hoje em Brasília, já houve, aliás, o presidente com todos os ministros da área econômica e alguns outros para Pedindo avaliar uma essa solução. situação e uma solução, porque você tem alguns condicionantes que são reais. A questão do Rio Grande do Sul levou a ter isso realmente, as enchentes, seca em determinados aspectos, leva à questão da produção. Mas parece que tem um elemento mais complexo aí no meio que pode chegar a ser também de Mas retaliação, de alguma é coisa de especulativo. especulativo para poder, inclusive, prejudicar o próprio governo. Mas isso vai ser avaliado agora e o presidente cobrou soluções imediatas hoje nessa reunião com os ministérios, mas é um ranking importantíssimo, né? Nós temos aí a China na frente, Estados Unidos, depois vem Índia, Rússia, Japão, Alemanha e Brasil, né? Depois segue a Indonésia e vários outros, né, que tem aí. Roberto, É um dado importantíssimo. Você vê que dos BRICS aqui nós temos 3, né? tem China, Índia, Rússia, tem 4, e Brasil. Brasil. Podendo entrar a Indonésia, que já colocou, né? Então você tem uma situação interessante aí de análise mais macroeconômica, né? Eu quero destacar aqui, Roberto, que esses índices, esse crescimento do Brasil, né, a economia brasileira, reconhecida agora aí, desse índice pelo Fundo Monetário Internacional, as pessoas não têm, os agourentos, eles não têm como contestar isso. São dados oficiais do Fundo Monetário Internacional, que o Brasil não tem nenhum poder de mando no no Fundo Monetário Internacional. É uma instituição meramente econômica, bancária do sistema. Influenciar mesmo. É vigiado isso por economistas do mundo todo e chefes de Estado. Essa coisa é muito sério um dado do FMI sair sem ser
checado, rechecado e para poder ser divulgado. Ou seja, apesar das críticas do mercado contra o governo, apesar dos ataques do mercado financeiro ao governo, apesar dos economistas pessimistas com a economia do Brasil, apesar de todos os agourentos, apesar da luta dos bolsonaristas, do bolsonarismo e da oposição contra o governo, o Brasil melhorou sim, já é a sétima potência mundial em paridade no poder de compra. Isso é um poder de compra, isso é uma paridade que mostra que o real, a desvalorização do real, não colocou o Brasil em situação, dizendo, né? em situação ruim no mercado internacional, como eu estava dizendo. Esse dado já vem há mais de 2 meses, os índices macroeconômicos do Brasil, falando sobre essa capacidade de compra do brasileiro, que tinha realmente melhorado muito com relação aos outros anos, né? Esse poder de compra do brasileiro. Então, agora mesmo, o Natal foi uma comprovação disso. O final de ano, fim de ano, né? O shopping então, todo lotado, aeroporto lotado. No Brasil todo, não foi só no praias, campo, né? bares, restaurantes. Tudo. Então, você teve um boom realmente de uma capacidade de compra, né, do brasileiro, nesse sentido, que comprova os dados que o FMI está colocando agora, né? Deixa eu só para... Vou listar aqui, reforçar o que o Roberto Jones já falou aqui. O Brasil está em 7ª posição. O primeiro da lista é a China, o segundo, Estados Unidos, terceiro, Índia, né? Aí tem a China e a Índia, que são dos BRICS, tem a Rússia, também dos BRICS, que também é dos BRICS, né? Que é o 4º colocado. O 5º colocado nessa lista aqui é o Japão. O 6º colocado é a Alemanha, a Germânia, né? A Alemanha. E o Brasil aparece aí em 7º, na frente de outras potências como a Indonésia, a França, o Reino Unido, Itália, os maiores economias da Europa. Nenhum país da América Latina chegou perto do Brasil. Certo? Nem mesmo da América do Norte. O Canadá também está. México, Canadá, México estão todos abaixo do Brasil nessa classificação. Portanto, mostra que a política econômica do governo está certa, hein, Roberto? E não só isso, mas a economia brasileira, né? E aí entra todo o setor produtivo, todo o conjunto, né, que faz com que isso ocorra, além eu acho que o ajuste fiscal, o arcabouço fiscal, agora a aprovação do orçamento e também da reforma, regulamentação da fiscal, essa é uma questão que daqui a um ano nós vamos conseguir já colher, né, os benefícios dessa política que foi, depois de muitos anos, né, o Brasil consegue, e que vai ser fechado em 33, aí nós vamos estar numa situação muito confortável. O presidente Lula, na semana passada, reuniu com os ministros e disse uma frase que eu guardei, que é emblemática. Esse ano, o ano de 2025, é o ano da colheita, ou seja, 2023 e 2024 foram os anos do plantio, né? Daquilo que o governo projetou, levou para o Congresso Nacional. E nesse ano, o governo espera colher os benefícios, os frutos da política que adotou e dos frutos do que conseguiu aprovar no Congresso Nacional. Não é isso, Roberto? Conseguiu aprovar com toda a diversidade, né, com todo o jogo contra, mas a capacidade de negociação, a capacidade de diálogo, principalmente do ministro Haddad, e deu esse conforto para o Brasil, o governo, né, aprovar a reforma, né, e isso dá uma certa tranquilidade não só para o governo, né, mas para o setor produtivo e lá na frente para o consumidor, com várias medidas que nós já anunciamos aqui anteriormente, que vai favorecer a vida dos menos favorecidos, dos mais pobres, que vão ter isenção de vários aspectos de remédio, de cesta básica e um conjunto de outras coisas. Combustíveis, inclusive. Eu queria aqui destacar também, Roberto, que a questão do crescimento econômico do país é notado aqui por nós, os piauienses, notamos de perto isso. O estado do Piauí, por conta do crescimento e das políticas do governo federal, também por conta dos acertos do governo estadual, do governador Rafael Fonteles e sua equipe, o Piauí tem sido
ano a ano, em 2023, 2024 e agora, se consolidando como o estado que mais gerou emprego Emprego. formal no Nordeste. Isso é fruto de investimentos do governo do estado, mas também do governo federal e da política adotada pelo governo federal. Eu acho que há um planejamento consolidado. Essa coisa vem já do governo anterior, de uma certa organização, de projeções de futuro, de antecipação de problemas. Eu acho que o Piauí está numa situação de, vamos dizer, de uma racionalidade política, administrativa muito boa nos últimos anos. E isso está levando exatamente o Piauí, vamos dizer, superar aqueles índices históricos, né, de pobreza, índice histórico de que era uma galhofa do Brasil todo, né? Hoje nós somos um estado respeitado pelo que a gente está fazendo, pelo que o Piauí é. Roberto, eu queria destacar também aqui alguns aspectos importantes, além desse que você já falou. O Piauí também se destaca hoje no cenário nacional como sendo o primeiro estado, ou um dos estados, dos únicos estados, que não tem problema, não deve um centavo de juros da dívida, né? Ele está com sua dívida controladíssima, não deve à União e tem um poder de endividamento de cerca de 200 bilhões. Isso basta o governo do estado querer, ele vai ter acesso a esses recursos. Não é isso? Isso é um dado importantíssimo. O Piauí, nos primeiros governos do Aécio, teve muita dificuldade com relação a isso, pela capacidade de pagamento. E isso são dados muito, vamos dizer, verificados com muita precisão no Ministério da Fazenda e na PGFN, né? Então, o Piauí hoje está muito tranquilo com relação aos investimentos. Eu acho que o governador Rafael hoje está, vamos dizer, com tranquilidade para pensar várias possibilidades de investimento no Piauí, porque nós temos essa tranquilidade de ter capacidade de pagamento, capacidade de endividamento, e isso é muito bom para o Piauí. Mas lembrar também que essa situação que se encontra hoje no Piauí, de boa, né? Situação confortável no cenário nacional, começou lá atrás, né? Teve algum problema lá no início do primeiro governo do Primeiro Wellington, governo, depois se organizou. depois da organização financeira do Estado, o Planejamento, planejamento, no governo do Estado, por exemplo, era manchete todos os meses a folha de pagamento. Isso deixou de ser manchete nos jornais e na imprensa do Piauí, porque o governo se organizou de tal forma que criou uma tabela anual de pagamento dos servidores. Esse mesmo modelo que foi anunciado ontem, que o prefeito de Teresina, a prefeitura de Teresina, também está adotando esse planejamento anual de pagamento dos servidores. Isso é só uma parte do sucesso dessa organização financeira, né? Com as contas em dias, as contas equilibradas, tá certo? Queria lembrar aos nossos internautas, aos nossos telespectadores, que nós estamos apresentando aqui o programa Bate-Papo com Notícias. Eu e o jornalista Roberto John. Roberto, destacar aqui agora outro ponto. Todas essas informações que nós falamos aqui estão publicadas, estão em matérias no portal piauihoje.com. Acesse www.piauihoje.com e confira todas as informações, todas as notícias que nós estamos discutindo, debatendo aqui no nosso programa Bate-Papo com Notícias. Queria começar lembrando aqui também aos nossos internautas para ativar o sininho, né? Para curtir os nossos vídeos e se inscrever no nosso canal, tá? Para nos ajudar a fazer o nosso trabalho. Roberto, os deputados estaduais voltam ao trabalho no dia 3 de fevereiro com a posse da nova diretoria. O atual presidente, deputado Franzé Silva, do PT, transmitirá o cargo no dia 3, né, ao novo presidente da Casa, ao próximo presidente da Casa, o deputado estadual Severo Eulário. Portanto, a posse da nova diretoria da Assembleia Legislativa do Piauí será na segunda-feira, 3 de fevereiro. Tá certo? É um fato inédito, né? Porque parece-me que talvez a primeira vez que tenha assim uma solenidade de transmissão de cargo na Assembleia Legislativa, né? Assim Como tem no governo do Estado, teria lá. Isso faz parte dessa certa harmonia que com está a equipe tendo, de né? transição e tudo, né? Transição e tudo, para ver as questões que
Então, começa dia 3, ali já começam, depois vai ter uma semana para a constituição das As comissões, né, comissões, de comissões trabalho, aí vai ter técnicas, as comissões técnicas, aí vai ter umas disputas e tal, mas pelo que eu estou sabendo, está tudo já, como é que eu posso dizer, alinhavado, alinhavado, né, para alinhado, sair tudo dentro dos conformes. negociado. É, mas isso faz parte, né, da democracia, eu acho que é uma coisa importante esse tipo de solenidade, de transição, mostra maturidade, mostra que as diferenças, as coisas são possíveis de pensar, de serem sanadas, pensando o bem do Piauí, o bem da população do Piauí. Eu acho que é importante esse tipo de solenidade. Vamos ver o que, que o outro presidente vai mudar ou não mudar. Cada um vem com seu estilo, cada um vem com a sua forma de administrar. Ó, logo após, Roberto, logo após a eleição, né? A eleição da nova mesa diretora, haverá a solenidade da leitura de mensagem, a mensagem anual do governo do Estado aos parlamentares. O governador Rafael Fonteles apresentará aos deputados e aos representantes dos demais poderes e ao povo do Piauí as metas da gestão dele para o ano de 2025. Isso é uma coisa que acontece todos os anos, é praxe, né? A leitura prático, da né? mensagem. A Faz parte do mensagem faz parte ritual. do ritual, né? Ela está dentro já do script, né? Onde o governador coloca as diretrizes gerais, as linhas mestras da administração, as prioridades que tem em todas as áreas, né? E as metas que ele projetou para o próximo ano, né? E essa é uma tradição, todo ano tem isso, é importante, inclusive, a população se interessar por essa mensagem, porque lá está dizendo tudo, E que o cobrar governo depois, cobrar né? depois a execução das medidas, né? Ver onde falhou, onde teve isso, às vezes muitas coisas superam o que foi colocado, outras não. É o momento da população se ficar atenta, né? Porque geralmente o eleitor reclama muito, mas não entra dentro do aspecto da política para saber o que foi planejado, e a mensagem é um documento formal, oficial, que diz exatamente o compromisso do governo com o Piauí. O governo, Roberto, lembrando aqui que já avançou um pouco quando lançou um programa aí, que é um programa chamado OPA, né? É um orçamento participativo, participativo do governo do Estado, e que tem muita credibilidade, porque o orçamento participativo indica onde a população está querendo que o governo realize obras. E o governador Rafael Fonteles tem valorizado as indicações feitas, as indicações de obras feitas através do OPA. A mesa está bem distribuída aqui, você viu aí? É. Você vê lá do MDB, Francisco Lima, o vice, né? É. PT, depois vem o Vinícius também do PT, Ana Paula do MDB, depois vem o Gustavo Neiva do PP, Wilson Brandão, PP, e Evaldo Gomes do Solidariedade, além de Aldo Gil, terceiro secretário, e Felipe Sampaio, quarto secretário, né? Foi bem distribuído. Eu acho que até aí segue aquele critério do número de parlamentares na proporcional, bancada. Né? Proporcionais. Tá? Lembrando, mais uma vez, que será no dia 3, no dia 3 de fevereiro, portanto, dia 3 de fevereiro, os deputados estaduais retomam suas atividades na Assembleia Legislativa do Piauí. As solenidades lá, que marcam o retorno do trabalho da Assembleia Legislativa, começam às 9 horas. Haverá primeiro uma revista às tropas, né? Avenida Marechal Castelo Branco, logo após a foto oficial. A nova mesa diretora será empossada em sessão especial, que vai acontecer lá no plenário deputado Valdemar Macedo. Também um ritual, né, Roberto? E no dia 4 vai ter a Câmara Municipal, né? A eleição da Câmara com todo esse ritual. Então vai ter bem lembrado. Os poderes vão estar, vamos dizer, constituídos efetivamente. Né? A partir do dia 4, dia 3 a Assembleia, dia 4 a Câmara de Vereadores de Teresina. Esperamos aí que os deputados e vereadores trabalhem em prol do povo do Piauí, em prol do povo de Teresina. Eu queria destacar agora uma notícia da Prefeitura de Teresina. A Prefeitura anunciou hoje que vai iniciar
a atualização de dados cadastrais de imóveis urbanos em Teresina. A equipe da prefeitura vão visitar todos os imóveis em todos os bairros. É uma necessidade antiga, né? Teresina, o último cadastro que feito, completo, me parece que foi na primeira gestão de Firmino Filho. Antes tinha sido lá na gestão do então prefeito Freitas Neto. E agora o prefeito Silvio Mendes quer retomar esse cadastro. Tem muita imóveis novos, né, Roberto? Precisam Eu realmente a achei prefeitura saber. que alguns bairros tradicionais já antigos estão mantidos aqui, como Marquês, Primavera, Vila Operária, Mafuá, Matinha, Aeroporto, por enquanto, Morro Boa Esperança, e o centro, o Memorário, Água Mineral, mais ou menos, que já estão bem consolidados. Eu acho Mas que mesmo assim ainda ainda existem existe alguns imóveis imóveis. novos, principalmente de comércio, de grandes supermercados, hipermercados, um conjunto de outras situações, e também algumas edificações já mais, vamos dizer, de classe média, alguns edifícios já também sendo construídos nesses bairros. Eu acho que tem que fazer essa atualização mesmo. Vamos ver se isso não vai repercutir IPTU, essas coisas, se vai desaguar nessa questão de aumento, assim por diante. Mas é importante a prefeitura ter esse controle, né? E isso é importante para a população assumir também o seu papel, né, enquanto cidadão no município, né, daquilo que é de responsabilidade dele. Então, acho que a prefeitura Teresina cresceu muito dessa última que você falou. Você tem aí uma Teresina, quem chega de aeronave aqui à noite, você vê que a expansão de Teresina é algo impressionante. Agora, imagina nesses bairros que estão na Ah, periferia da questão de uma atualização e todo dia surgem casa, mais casa, mais casa. E aí no é bom centro de fazer. Teresina, Roberto, eu quero te chamar a atenção que esse cadastramento do centro de Teresina, a prefeitura vai constatar que muitos imóveis viraram apenas terrenos. Uhum. Né? Casas antigas que caíram, casas que foram derrubadas para transformar em estacionamento e pontos comerciais. Então, e muito Inclusive, terrenos, digamos, se fosse na periferia, chamava-se de terreno baldios. Na verdade, terrenos abandonados no centro da cidade, sem muros, sem coisa nenhuma, e a prefeitura vai encontrar isso. E é bom que o prefeito tome providência com relação a isso, porque esses imóveis, na verdade, foram abandonados. Os donos não estão nem aí e ficam esperando que o poder público cuide do imóvel, limpe o imóvel dele e tal. é importante também porque vai se aliar ao projeto que o prefeito tem de revitalização São do do centro. centro, né? Porque aí com esse levantamento ele vai saber exatamente quem está ocupando, quem ocupou e não ocupa mais, quem deixou deteriorar, e assim por diante, no sentido de deixar o centro, né? Dotar o centro de condições de que as pessoas convivam naquele centro. É um centro bonito, com muitas possibilidades de novos investimentos ali na área da gastronomia, restaurante, bares, etc. Então, acho que é importante esse recadastramento. Primeiramente, ser estranho, porque o centro, mas isso que você colocou, é significativo, porque o centro tem que ser revitalizado objetivamente, como todas as capitais do Brasil. Roberto, um outro ponto em relação ao cadastro urbano de Teresina é em relação às ruas. Muitas ruas de Teresina não se sabe o nome, não tem uma placa de sinalização falando o nome da rua. E em alguns lugares, inclusive, existem ruas com duas denominações. É o caso, por exemplo, da rua onde está a sede do portal piauihoje.com. A rua tem dois nomes: Rua José Alves de Almeida e Rua Doutor Ocílio Lago. É uma coisa que a prefeitura. São 5 quarteirões, mais ou menos, tem um nome, no outro já tem um outro. Não é isso, mais ou É, menos, aqui nessa região, mas tem vários lugares. Na mas a verdade, rua do Portal Piauí, por exemplo, ela é Ocílio Lago, o endereço se localiza, e também o mesmo endereço se localiza como Rua José Alves de Almeida. Então, essas esse coisas também não tem que ser, acontecem só aqui. no outro município é mais difícil, né? Agora, uma outra coisa que tem que ver também, já que você falou em vias, é a numeração. Se você sai daqui desse centro, do centro de Teresina, você vai encontrar muita distorção na numeração das Das residências. residências. É uma coisa assim de uma distorção de 1.000, 2.000. Você É, ah, fica fica confuso. confuso.
pessoal do É o Correio pessoal do Correio porque já ainda está muito já está muito acostumado, né? acostumado, já sabe Quem não é dessa. do Correio tem problema Tem mesmo. problema mesmo. A Prefeitura de Teresina está convocando a população para denunciar o descarte irregular de lixo. Aquela coisa do cara chegar lá e pegar o lixo da casa dele, da construção dele, e colocar em qualquer lugar, sem o menor cuidado com o que está fazendo. Eu me lembro que uma época houve aqui uma campanha, a campanha me parece, se não me falha a memória, o prefeito era Heráclito Fortes. Então, na época do prefeito Heráclito Fortes, foi criada uma campanha chamada Pega Sujão, Pega o Uhum, Sujão, né? uhum. Essa campanha funcionou bem. E ela é baseada numa lei, É uma lei, tem uma lei. é uma Agora, lei municipal. Então, o prefeito está retomando essa ação. Quem jogar lixo em locais que não são autorizados, em locais adequados, eles podem levar multas. E as multas variam de R$ 473,17 até R$ 4.731,76, dependendo aí do impacto ambiental causado pelo lixo que é descartado de forma irregular. É uma boa ação, Roberto? uma boa ação, e ele está aqui colocando, inclusive, que quem fizer a denúncia terá o anonimato assegurado, né? Porque é muito desagradável, né? Você tá ali na esquina da sua casa, chega todo mundo vai colocando o lixo como se ali fosse o local. E Teresina, na administração passada, teve um problema mais estrutural com relação ao lixo, né? Então é E aí foi. desorganização total, Mas faz uma aí a esculhambação. população que já tinha tendência a isso aproveitou, e agora a coisa está Pronto. difícil de se equalizar, né? Então a medida é correta, a multa é significativa, e geralmente o brasileiro, quando mexe no bolso, ele começa a ficar mais atento, né? Para algumas questões. Essa é uma coisa importantíssima de ser feita, né? Na medida em que Teresina tem que ser uma cidade limpa, que o pessoal que chega de fora ache bonito, ache higiênica e assim por diante. Roberto, a questão também é uma questão cultural, né? A questão de defesa do meio ambiente, né? Uhum. Então, você jogar lixo, por exemplo, Alia-se a isso, você né? jogar lixo, por exemplo, nas margens dos rios, isso é um crime. Então, a prefeitura está certa. O que seria interessante que a prefeitura avançasse, colocando em toda a cidade Sim, postos pontos de pontos coleta e seletiva do lixo, né? também, avançar para Plástico, isso, avançar para avançar. isso. É E uma, colocar os postos de coleta para vidro, para plástico, papel e o lixo orgânico, né? Porque eu acho que seria uma boa ideia da prefeitura avançar para isso, investir mais um pouquinho e fazer em alguns pontos de Teresina, bairros e principais, campanhas, né, e nas campanha com residências, para relação as a isso, pessoas para em poder casa evitar, né? já preparar o seu lixo, separar o lixo. Eles Isso é uma colocam questão aqui cultural, a educacional. forma de denúncia, tem um WhatsApp aqui, é o 86-9402-3074. Vou repetir. A Então, denúncia Bom, quem com quiser relação. fazer a Exato. denúncia à população pode denunciar o descarte indevido de forma anônima através do WhatsApp. Qual é o número aí, Roberto? É 86-9402-3074. Pronto, tá aí o WhatsApp 86, Teresina, né, Piauí? Uhum. 86, o código de área, 9402-3074. É o número que você denuncia o descarte ilegal e irregular de lixo em Teresina a partir de agora. Vamos colaborar com isso e partir a gente nas nossas residências por uma questão Começar a assumir de uma educação cidadania, né? de cidadania, a gente pegar e fazer a coleta seletiva. Eu já faço isso lá em casa. Tem os locais onde coloca o lixo orgânico, onde coloca o lixo plástico, onde coloca o papel, onde coloca o vidro e o metal. Então, isso pode ser adotado, vai ajudar bastante a Prefeitura de Teresina, mas, sobretudo, vai ajudar bastante o meio ambiente, e a cidade de Teresina se tornará muito mais limpa, muito mais agradável. Não é isso, Roberto? É isso, eu acho que é importante a medida, né? Quem ganha é o teresinense, além da questão da limpeza da cidade, que a pessoa. Eu vi um depoimento de uma senhora que não consegue transitar, as crianças não podem andar, e aí, por conta de animais e ratos e um conjunto de outras coisas, é importante fazer isso. E a campanha educativa tem que ser muito forte para que a população assuma, né, como o seu compromisso
a questão da... Essa matéria, Roberto, que está aí no portal piauihoje.com, né? A matéria dessa questão da prefeitura convocando a população para denunciar o descarte irregular de lixo, tem uma foto. Essa foto foi uma foto que eu fiz. Se puder mostrar, viu, Pedro? Os lixões por toda a parte em Teresina foram deixados. E ainda, nesse local aí dessa foto, esse lixão é um lixão que se tornou permanente. Fica lá antes de chegar no povoado Soninho, na zona rural de Teresina. Antes de chegar no Soninho, você se depara com esse monte de lixo. E outros pontos mais adiante também. Então, esse aqui foi a prefeitura, na gestão anterior, nas gestões anteriores, eles colocaram um container lá para recolher esse lixo, para facilitar o trabalho da empresa que fazia a coleta de lixo na zona rural de Teresina. Passado um tempo, a empresa tirou lá o container, tirou o depósitozão de lixo, aquele container que fica para recolher lixo, e a população continuou jogando o lixo na beira da estrada. E a prefeitura nunca resolveu esse problema. Espera-se que agora, com essa campanha, esse problema seja resolvido e as pessoas filmem. Pode filmar e mandar, pode mandar para a gente aqui do portal Piauí Hoje, que a gente divulga. A gente manda para o prefeito, manda para a prefeitura. Nós não temos medo de ajudar a cidade. É importante isso. Com relação aos contêineres, realmente está ocorrendo isso. A população sabe que o container está no lugar. Se ele vai à noite, quando ele chega lá, o container não está mais lá. Então, ele não tem outra alternativa. Ou então desloca o container sem avisar. Coloca a 100, 200 metros adiante. Então, tem ocorrido isso. Eu vi isso agora recentemente lá no Urupi. Vamos deixar o lixo ali. Quando ele foi deixar, chegou lá, não tinha mais. Quando ele olhou... Lá no bairro Gurupi, na zona sudeste de Teresina. 200 metros do lugar onde estava. O que o povo estava fazendo? Colocando na calçada. Pois é. Lembrar só também aqui, Roberto, que a questão do lixo, de recolhimento do lixo, do meio ambiente, é uma questão educacional. A gente precisa começar a tratar disso com as nossas crianças, nas escolas, ensinando como é que deve ser o descarte de lixo, porque o ser humano produz todo dia muito lixo, certo? É o animal na Terra que mais produz lixo, é o ser humano. E lixo de toda espécie. Lixo inorgânico, lixo orgânico, lixo tóxico, lixo hospitalar. Portanto, as nossas crianças precisam ser educadas para evitar esse tipo de descarte ilegal, inclusive para a preservação do meio ambiente e da saúde, né? Porque, sobretudo, o lixo bem armazenado, ele evita doenças. O lixo exposto no meio da rua, na margem da estrada, ele termina gerando acúmulo de insetos, de mosca, que provoca surgimento de doenças. Você está assistindo ao programa Bate-Papo com Notícias, programa de final de tarde do portal piauihoje.com, no seu canal no YouTube. Pedir aos internautas aí que curtam os nossos vídeos e que se inscreva no nosso canal e também ative aí o sininho para você não perder nenhum episódio. Nós estamos, nesse momento, debaixo de um forte... como é que se chama? Temporal em Teresina, né? Nesse momento, final da tarde, às 17 horas, estamos aqui debaixo de um grande temporal, relâmpagos, trovões, fazendo jus ao nome da Chapada do Curisco, né? Chapada do Curisco. Então, está aí muita descarga elétrica, muita descarga atmosférica na região. Roberto John, o Piauí lançou o seu calendário de eventos turísticos para valorizar e atrair visitantes. Qual é a sua avaliação? É importante isso. O Piauí já teve isso, a prefeitura também já teve por um tempo atrás, aí, eu acho que no período do Alferraz, as feirinhas, né, e outras coisas. Mas é importante isso, porque faz um calendário de eventos turísticos, não só para o piauiense, mas também para quem visita, né? E o título é muito bom. Piauí, aqui tem turismo, né? É o nome do programa. Foram 300 pessoas grupos, né? Ou atividades. 234 eventos vão acontecer. Foram 300 que se inscreveram e foram selecionados 234, nas várias possibilidades. Esportivo, gastronomia, a questão do destino turístico e várias outras coisas. Inclusive, vai duas coisas importantes música, aqui, que é shows. A Ópera Serra da Capivara, o Festival de Verão de Parnaíba, são alguns eventos que vão surgir disso aí. Então, é um evento, uma iniciativa importantíssima, porque Teresina e o Piauí estão precisando disso.
E você tem aqui a relação, né, dos locais onde vai ter as cidades, né? Em Parnaíba, passeio Delta Delta Tradicional em tradicional, Parnaíba, vai ser semanal, semanal. Exposição do do Museu do Museu do Mar, Mar, que é também em Parnaíba, mensal. mensal. Porto do Samba, Porto do Samba, que é lá no Porto das Parnaíba, também Barcas. Porto da Barca. O Circuito Circuito de Esportes do do Balneário do Balneário Genipapo, Genipapo, aqui em em São João do Piauí, ó lá. Piauí. A Nato Arts, que era a Feira de Naturais de Artesanato em Em Piracuruca. Piracuruca, mensal também, O né? encontro de brechós, que vai ter aqui em Teresina. Aquelas roupas que o pessoal, boas ainda, de bom uso, que vende para Olha, pessoas que Roberto, aí é querem. muito interessante. O governo está promovendo aí, divulgando e apostando na visita ao Museu Zabelê, lá em São Isso é Raimundo Nonato. importante isso, porque é uma área que tem que ser valorizada, né? A temporada das araras vermelhas em São João do Piauí também, eu já vi isso, é muito, muito bonito essa revoada, né? Passeio do Balneário do Genipapo também, cânions e com catamarã, né? Aquelas embarcações. Oxente Feirinha em Teresina, Aí, está retomando em Teresina aquelas aquelas feirinhas feirinhas, antigas, né? Oxente a feirinha, é isso Arte mesmo. na praça também, em Campo Maior, que já teve, Já né? teve. Foi importante isso. A Feirinha Verde de Teresina, que aí vai ser mensal e deve percorrer também os bairros de Teresina e as comunidades, né? O After Underground, Integral. que é depois daquilo que é comum, né? Corriqueiro. Então, vamos colocar aquelas coisas que saem um pouco fora da ordem, né? Sai, e sai fora daquilo que a pessoa chama de normal. Normal. Mas que é um pessoal muito bom, que trabalha a arte de uma outra forma. É interessante esse tipo de atividade, né? Porque vai ser mensal aqui em Teresina. O mercado produtor vai ser em Floriano e também o Floriarte, que Teresina, olha, em Floriano tem a ver com vários aspectos religiosos e vários outros eventos que tem em Floriano, aproveitando aquele complexo turístico e histórico que tem ali na margem do Rio Parnaíba. Lembrando aqui que nós estamos passando por um temporal na cidade, muitos trovões, inclusive chegando aqui no estúdio do portal piauihoje.com. Roberto, além do calendário de eventos, a CETU também criou o calendário contínuo de eventos turísticos, né? Esse calendário é interessante. Ele destaca as feiras, passeios, ações culturais, que você já falou aí. E coloca também um ponto interessante, a divulgação do Piauí pela Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, a Abrajet, que é uma instituição. Divulga para o Brasil todo, e aí as pessoas turistas às vezes procuram essas coisas no Brasil todo, e ele, dependendo do período de férias, ele vai fazendo os roteiros e passam por aqui, dependendo do evento que esteja acontecendo no momento da passagem. Eu queria te destacar também que a Equatorial Piauí, a empresa, mobilizou várias equipes técnicas até conseguir restabelecer, em tempo, digamos, hábil, o fornecimento de energia elétrica para 15 povoados da Zona Rural Leste de Teresina, a maioria na região da Cacimba Velha. Os moradores desses povoados ficaram mais de 24 horas sem energia por causa da maior destruição de cabos e equipamentos da rede de distribuição elétrica em Teresina. Essa destruição, Roberto, o estrago foi grande, foi provocado por chuvas, como está ocorrendo agora, chuva forte, com muito vento, descargas elétricas, que levou à destruição de vários equipamentos, transformadores, quebrou cabos, quebrou postes. Então, a Equatorial levou algum tempo para restabelecer, porque o estrago foi grande, sobretudo na zona rural. E hoje a Equatorial está com a equipe de manutenção fazendo vistoria nesses locais de possíveis novos desligamentos. Está de prontidão. Tem de prontidão, porque esse período é assim. Esse período vai ser assim. Roberto, queria que você destacasse aí, o Tribunal de Contas do Estado notificou a Prefeitura sob medida para resolver as galerias pluviais de Teresina, já que nós estamos falando de chuvas. Olha, essa é uma questão que realmente o TCE assume uma postura como defesa do cidadão, né? Porque nós estamos há de 8 anos para cá, já teve umas 11 mortes e aqui não acontecia isso em Teresina, né? De pessoas ser levadas por bueiros, por enxurradas e assim, pessoas morrendo dentro de valas que se abrem dentro da cidade. E é importante isso. O TCE notificou, a prefeitura
anunciou já a licitação daquela área do São Pedro, né? Que já está feita a licitação, e a outra que é mais complicada do Torquato Neto, mas também já está com parte do recurso assegurado para iniciar também o processo de licitação. E a da Zona Leste, que ainda falta 5 quilômetros. Que ali vem de muito tempo, né? Aquela galeria. Ali que é o perigo, já morreu, inclusive, morreu 2 pessoas ali já. O carro foi tragado, a pessoa foi encontrada. E ali você pensa que todo ano, pode pensar que estava terminado, mas não, diz que falta ainda 5 quilômetros para poder ter a vazão que deveria ter tecnicamente e que tem que ser feito, e pelo que informaram, tem que ser feito até julho, né? Para que vier o nosso inverno, o próximo inverno, a gente não tem aquele transtorno ali naquela região, que é muito ruim para quem passa ali. Além de para quem passa, viu, Roberto? As pessoas, porque ali era nessa área da Galeria da Zona Leste, era uma área considerada a área nobre da cidade, no Jockey, no São Muita gente saiu de lá, inclusive, de moradores. E muitos imóveis que eram valorizados perderam completamente o valor, porque não tem como acessar esses imóveis. Então, as obras lá, além de fazer um bem à cidade, vai fazer bem aqueles donos de imóveis daquela área, tá certo? É isso. Nós estamos concluindo o nosso bate-papo com notícias de hoje. Espero que você tenha gostado. Nós vamos voltar na segunda-feira, no mesmo horário, às 18 horas, aqui no nosso programa Bate-Papo com Notícias do portal piauihoje.com, nosso canal no YouTube.